Olá, pessoas e amigos, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje para o tema que é uma continuidade da série Inimigos Interiores. E o tema de hoje, vocês já devem saber, é a vítima. É o segundo episódio desta saga dos inimigos interiores. Estou vendo que tem uma turminha já aí. E já tem um pessoal muito simpático, querido, dando like. Ah, eu adoro vocês são muito gentis. Nem comecei a falar e vocês já sentem que vocês vão gostar. É isso aí, gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, aproveita e entra no canal. Clica lá no botão de se inscrever. Bom, em relação a essa questão de ser vítima, vejam só. Uma pessoa pode ser vítima, acreditar que é vítima ou se fazer de vítima. Você quer entender o que tudo isso significa e quais as repercussões na vida? Então vamos juntos, porque agora eu vou trabalhar esse tema com vocês. Vou mostrar o que é, do que se trata aqui a nossa questão, tá? Bom, a vítima, gente, é um tema extremamente importante, especialmente nos relacionamentos afetivos, tá? Então, isso a gente nota que dá muita confusão essa história de se comportar, ou se fazer, ou se sentir vítima, tá? Então vamos lá. Quais são as premissas da vítima? Primeiro, ela tem foco nos fatores externos que estão fora do seu controle. Segundo, ela parte de uma posição de fraqueza. Então ela se sente fraca diante da vida, diante das circunstâncias. Então por causa disso ela tem uma tendência muito grande de delegar o seu poder para outra pessoa, para uma comunidade, para um grupo, para o sistema, para o que seja. E a terceira premissa importante, ela não se responsabiliza. Ou seja, numa situação de sofrimento, uma situação desagradável na vida, ela acha que não deveria acontecer aquilo. E se acontece, é inteiramente provocada por outras pessoas. Então, assim, ela não se coloca como alguém que tem alguma coisa a ver com aquilo. Ela é, né, a palavra está falando, ela é vítima da circunstância, tá? Então, essas são as premissas por trás de um comportamento ou de uma situação e visão de vítima. Agora, por que isso acontece? Geralmente começa na infância, como quase tudo que a gente fala aqui nesse canal. Quase tudo começa na infância, não é? Então, por causa da maneira como a pessoa é educada, ela começa a confundir responsabilidade com culpa. Por quê? Porque quando a criança faz uma coisa errada, ela tende muitas vezes a ser punida. Então ela entende que ela foi julgada, o julgamento resultou em culpa e ela foi punida. Então ela começa a se confundir, né? Ela não consegue separar muito bem conceitos, né? A criança não tem muita facilidade de fazer conceitos. Então ela começa a confundir essa história do que é responsabilidade e culpa. E são coisas muito diferentes. Eu não vou falar muito sobre culpa e responsabilidade, porque eu tenho outro vídeo falando só sobre esses dois temas. Esse tema, né, e diferenciando um do outro. Depois a gente coloca aí na descrição do vídeo, tá? Então a criança, para não ser punida, então ela já sabe que ela fez coisa errada. Então para não ser punida, ela faz de algum jeito para fugir da responsabilidade. Então, por exemplo, se a mãe fala, nossa, quem fez essa bagunça aqui nessa casa, né? Ah, ela aponta o irmãozinho, né? Sempre aponta o dedo pro outro, porque ela sabe que é uma boa maneira de se safar da situação e não ser punida, tá? Então a gente diz que a vítima é uma eterna criança, porque ela funciona como se fosse uma criança. Agora eu disse para vocês que tinham três situações, né? O ser vítima, o acreditar que é vítima e o se fazer de vítima. Vamos trabalhar aqui a questão do ser vítima primeiro, tá? Quando uma pessoa é vítima, acontece um fato objetivo, geralmente assim, acontece dentro de um certo momento ou uma fase. Então a pessoa, por exemplo, ela sofre um crime. Ela sofre um assalto, ela sofre, vamos dizer, uma violência. Então, ela naquele momento está sendo vítima.
Então a gente fala aqui que existe um fato objetivo. Por isso, muitas vezes isso vai para um plano jurídico. A pessoa faz um BO, e tem um inquérito, depois um processo, e ela vai, quem sabe aí, passar por todo um processo, né, jurídico para ser indenizada, ou porque a pessoa que cometeu o crime pague pelo que fez. Então, aí nesse momento a gente fala que é muito legítimo, essa pessoa é vítima do ponto de vista legal, não legal de legalzinho, tá? Legal de lei, tá? Bom, então essa é uma situação. Uma segunda situação é mais subjetiva. É quando uma pessoa entra no papel psicológico, né, de vítima, e aí ela se deixa vitimar, ela se permite vitimar, permite que alguém, ou que pessoas, ou que um grupo controle a sua vida. Então ela se coloca, vamos dizer, sobre as regras de uma outra pessoa, ela se submete, de modo que ela sai prejudicada na situação. Agora, por que uma pessoa faz isso? Geralmente ela parte de uma posição de inferioridade, que é aquilo que eu falei agora há pouco, de imposição de fraqueza. Ela se sente menos que o outro, ela se sente menos capaz do que o outro de decidir, de conduzir a própria vida. Então ela se coloca submissa a um sistema, ou a uma pessoa, ou um grupo, para ser dirigida, para ser conduzida, porque ela parte desse princípio que a gente tinha falado da posição de fraqueza. Daí essa pessoa se torna vulnerável, né? Se ela se coloca dessa maneira, a alguém, a um grupo, ela se torna vulnerável a essa situação, e ela pode então vir a sofrer, a partir dessa outra pessoa ou grupo, jogos de manipulação, ela pode sofrer abuso, exploração, pode ser enganada. Então, assim, é uma outra maneira que é um pouco mais subjetiva, não é um crime, como a gente tinha falado anteriormente, mas a pessoa se coloca numa posição em que ela acaba sendo vitimada, né? Então, não necessariamente, vamos deixar bem claro aqui, por ser vítima, alguém se torna vítima, tá? Então, não dá para dizer... Não, pelo contrário. Não necessariamente porque alguém, por ser vítima, se sente vítima. Às vezes uma pessoa está passando por uma situação em que ela é enganada, ou em que ela passa por até mesmo um crime, mas não necessariamente ela vai entrar naquela sensação, ai, coitadinha de mim, sou vítima. Não necessariamente, são coisas separadas. Espero que tenha ficado claro para vocês. E a pessoa pode se sentir vítima por um momento ou uma fase, mas ela sai disso. Mas se ela se deixar vitimar constantemente, ou até mesmo, dependendo da história de vida dela, se ela teve uma vida muito sofrida, ou se estava numa família disfuncional, como a gente vê bastante aqui quando a gente fala desse assunto dos relacionamentos afetivos complicados, né? Pode ser que ela se encaixe numa outra situação, que aí ela acredita que ela é uma vítima da vida. Ela acredita que ela é vítima das pessoas, do ambiente, do governo, do chefe, né, da empresa. Então, quando isso acontece, com todo esse histórico de vida, essa pessoa assume esse papel. Então, ela se identifica com essa condição de vítima, né, como sendo uma vítima, e alimenta essa ideia de ser vítima. Então é como se ela adquirisse uma nova identidade, a identidade de vítima, tá? Então observa, é bem diferente de uma pessoa que passa por um crime, passa por uma situação jurídica complicada, vive um certo momento. Não, essa que a gente está falando aqui, se ela teve muito histórico de sofrimento e uma série de coisas que aconteceram no passado, ela pode entrar numa identidade, ela se sente e ela se identifica como vítima. Então, se a pessoa acredita dessa maneira, ela pensa, sente e se comporta como uma vítima. Então, como assim? Como assim sente e se comporta como uma vítima? Ela tem uma forma de pensar que é distorcida, muitas vezes é uma forma irracional. E ela não percebe que ela pensa de maneira irracional, que é baseada em coisas não reais. Por exemplo,
que o mundo tinha que ser justo. Então, por exemplo, essa crença na injustiça, eu sou injustiçada, porque a vida não é justa, minha mãe gosta mais das minhas irmãs do que de mim, né? E uma série de coisas, né? O outro nasce rico, eu nasci pobre, isso não é justo. Então, essa crença de que o mundo e a vida tinham que ser justas, né? É alguma coisa que não bate, que não fecha, porque a vida não é justa. Simplesmente, não é a realidade. Outro exemplo, as pessoas tinham que agir de uma maneira ética, de uma maneira respeitosa. Então, tem um monte de gente que parte desse princípio que as pessoas tinham que ser de um certo jeito. As pessoas tinham que ser ponderadas, tinham que ter bom senso, tinham que ter, vamos dizer, tinham que não ter preconceitos. Gente, tudo isso é uma maneira irracional de olhar para a vida. Porque não é assim que a vida é. As pessoas são como são e ponto final. A gente, para viver bem, a gente precisa lidar com a vida como a vida se coloca. Não é uma coisa assim, não, mas eu acho que a vida tinha que ser assim, que as pessoas tinham que ser... Tudo isso é uma maneira irracional de pensar. A vítima tem muito esse jeito. Eu dei aqui uns poucos exemplos para vocês terem alguma ideia. Mas a vítima, com esse tipo de pensamento, ela tende a se tornar uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, porque a vida não corresponde aos padrões ou aos parâmetros que ela coloca, que ela impõe, de certo modo, para as pessoas ou para o universo. Tá? Então, a pessoa nesse papel de vítima, ela alimenta uma série de expectativas sobre ela mesma, sobre os outros, que são de um mundo ideal. Né? Então, nem estou falando que essa pessoa está errada no seu modo de pensar. Apenas não tem a ver com a prática, com a realidade. Então, o ideal é bom. É bom a gente ter ideais, é bom a gente perseguir ideais. Agora, a gente colocar ideal que o outro tem que seguir é outra conversa. Vocês concordam comigo? É uma conversa totalmente diferente. Tá? Então, a grande questão é que esse mundo que ela vive, que é um mundo ideal, não é um mundo real. Resultado, um grande sofrimento, e a pessoa tem baixa efetividade na sua vida. Uma pessoa que tem muita dificuldade de realização, de chegar nos seus objetivos, né? de fazer a vida ser como ela gostaria. Porque ela, de certo modo, como eu disse lá atrás, ela delega o poder, ela fica esperando que a vida aconteça, que as pessoas façam por ela, e aí, muitas vezes não acontece, não é? Então vamos lá, vamos ver alguns comportamentos da vítima. Primeiro, ela culpa os outros. Então, como ela espera que os outros façam por ela e que cuidem dela, e os outros não cuidam suficientemente, aí ela fica, vamos dizer, brava, né? E põe a culpa no outro por aquilo que ela não consegue, tá? Um segundo comportamento é que ela se justifica, né? Ela realmente tende, né? É super forte, né? Aconteceu alguma coisa errada? Ela acha alguém e se justifica em alguma coisa. Então, assim, cheguei atrasada na reunião, o que significa? Porque choveu. O trânsito estava muito, né? Moro na cidade de São Paulo, não conheço o trânsito, desculpa, né? Então ela fala, mas tinha muito trânsito, né? E sabe, culpa coisas assim, não é nem alguém, né? É o trânsito. É a vida não sorriu pra mim. Sabe essas coisas assim? Que você fala, oi, quem é a vida, quem é o trânsito, quem é a chuva, né? Então, tem essa tendência de se justificar, colocando sempre, novamente, alguém como sendo o culpado, tá? Terceira coisa aqui, de comportamento que ela faz muito, ela reclama, tá? Então, assim, ela tem uma tendência muito forte de reclamar, por aquilo que ela não tem, pela falta que ela sente, pela escassez. Aliás, a vítima tem um forte foco na escassez, né? Ela não vê muito o que ela tem, ela vê muito o que não tem, então ela reclama, tá? E, claro, quando uma pessoa reclama, significa que alguém não está fazendo o que deveria fazer, né? Se eu reclamar, puxa vida, que dia chato, né? Então eu estou pondo a culpa em quem? Não é em mim, certo? Tá? Quarto comportamento que essa pessoa tende a ter, de manipulação. Então ela tende a fazer um joguinho tal, de coitadinha, para manipular o outro, para que o outro faça o que é bom para ela. Isso é bastante comum, tá? Outro comportamento, chora, né? Qualquer coisa ela chora. É igual criança, né? Se você parar para pensar, uma criança é mais ou menos assim, né? Ela tende
assim, se a coisa não sai como ela gosta, ela começa a chorar. Não sei se vocês já tiveram essa... já viram como as crianças funcionam? Todo mundo aqui tem contato com criança, né, gente? Então vocês sabem que criança, quando a coisa não sai como ela quer, ela chora, né? Bom, mas mesmo não dando certo o seu plano, né, assim, de manipular, etc., a vítima continua naquele mesmo papel, né? A vida não está funcionando, as coisas não são boas para ela, as coisas não caminham como ela gostaria. Mesmo assim, ela insiste no papel e na identidade de vítima, sem enxergar que ela escolheu aquilo. Consciente ou inconscientemente, ela escolheu esse papel de vítima, tá? E por que ela faz isso? Por que ela não sai disso? Por que ela não muda no meio do caminho? Ah, cansei desse negócio de ser vítima, não quero mais ser. Quer dizer, claro que tem gente que consegue mudar, tá? Mas tem um monte de gente que fica ali, ó, cravado na pedra, sabe? Assim, com raiz e tal. A pessoa não sai. Por quê? Porque tem muitas vantagens. Esse é o ponto. E quais seriam essas vantagens? Bom, primeiro, jogar a sua responsabilidade pelo seu bem-estar e felicidade para os outros. Então, se eu falo assim, ó, você que tem que me fazer feliz... É gostoso, né? É uma coisa bem, né, fácil de fazer, né? E pronto, né? É uma vantagem que eu tenho de não ter que assumir essa responsabilidade, tá? Segunda vantagem, dá menos trabalho. Se eu falo que o outro é que precisa fazer feliz, quem é que vai ter o trabalho? O outro, certo? Então, pra mim, sobra a parte legal, né? Eu tô aqui, né, fazendo... tendo uma vida leve, uma vida maneira, né? Brinco, vou brincar, fazer as coisas que eu gosto. Não preciso me dar o trabalho de ficar cuidando de um monte de coisas para eu conseguir ser feliz. Terceira grande vantagem da vítima, não enfrentar a realidade. Eu não tenho que enfrentar, gente, eu não tenho que ficar pensando muito na realidade, não tenho que refletir muito, né? Então não preciso enfrentar a vida real, certo? Todo mundo sabe que a vida real é cheia de desafios. E a vítima que está aí nesse papel, né? Ela não precisa enfrentar, ela fica lá no mundinho dela, idealizando, etc, tá? Uma quarta vantagem, não confronta pessoas para dar limite. Porque uma coisa que geralmente a vítima tem é muita dificuldade com pessoas, né? E se ela confronta de modo agressivo, mas ela não tem que trabalhar a eficácia na comunicação, né? Ela não tem que trabalhar a possibilidade de confrontar as pessoas de uma maneira assertiva, de uma maneira adequada. Então, né, tudo isso é muito trabalhoso, certo? Quinta vantagem dela, não se arrisca para realizar os sonhos e objetivos. Então todo mundo sabe que para a gente realizar os nossos sonhos, eles estão fora da nossa zona de conforto. Então a gente dá aquele friozinho na barriga quando a gente sai da zona de conforto, não é? A gente tem que fazer mudanças, a gente precisa arriscar. Não tem como você chegar lá na frente sem passar pelo caminho todo, que tem pedras, que tem buracos, que tem dificuldades e tal, né? Então assim, ela não precisa se arriscar, ela só fica aqui esperando, ó, você tem que me fazer feliz, tá? Então eu tô aqui esperando, quando você tomar conta aí direito do seu papel, eu vou ser feliz, sei? Ok. Qual é a sexta vantagem? Ela não fracassa. Não tem essa história de fracassar, tá? Se ela não arriscou, se ela não saiu da zona de conforto, ela não fracassa, não é? E se não dá certo, a culpa é do outro, né? Então ela não tem esse risco, porque ela colocou na mão do outro a responsabilidade. Se não dá certo e ela não é feliz, a culpa é do outro, então ela não tem problema, né? Uma outra vantagem que é decorrente dessa ela não perde na autoimagem. Vocês já perceberam como a autoimagem é uma coisa importante pra gente, pra muita gente, né? E a gente se baseia, muitas das coisas que a gente faz na vida, na nossa autoimagem. E se a gente não tem uma autoimagem, vamos dizer assim, boa, a gente nem dá um pé fora da zona de conforto. A gente só dá vamos dizer, só arrisca quando a gente tem confiança e acha que vai dar certo, confia no nosso taco. Então aí a gente sai da zona de conforto e vai para a vida, tá? Então, mas é sempre um risco, porque a gente tem medo de falhar, de não dar certo e de falar, puxa, eu não fui competente, né? Eu fracassei nesse meu empreendimento. Então, é sempre um medinho que as pessoas têm de um fracasso. Mas, se a pessoa não fracassa, ela não vai ter problema com a autoimagem. Então, essa é a sétima vantagem.
E a oitava vantagem? Ser vítima, gente, é importante compreender, é um grande jogo de manipulação para ganhar várias coisas. Atenção das pessoas, elogios. Aí você fala assim, como assim elogios? É verdade. A maioria das pessoas simpatiza muito mais com a vítima do que com o vilão, vocês sabem, né? As pessoas têm raiva do vilão e costumam simpatizar com a vítima. Vê novela, não é assim? Geralmente as pessoas têm uma simpatia pela vítima, coitadinha, né? Tadinha, né? Não é nem coitadinha, tadinha. Foi injustiçada, não é? Então as pessoas se colocam no lugar da vítima, né? E falam, puxa, tão boa, essa pessoa é tão boa, mas sofre tanto, que azar, como a vida é injusta com ela, né? Então, falando até de elogios, como eu acabei de falar, um exemplo que me ocorreu agora. Por exemplo, vê lá, uma mulher de um dependente do álcool, né? O cara não tem responsabilidade, vários filhos, não tem emprego, aquela confusão toda, e a mulher sustenta a família, ela sustenta os filhos, segura toda a onda na casa, e ainda, né, aguentando um monte do marido, e todas as pessoas falam, nossa, né? Fulana é uma mulher tão forte, né? Aguenta um marido daqueles, né? Um horror, um cara irresponsável. Olha como ela é uma mulher forte, né? Ela é uma mártir. Isso não é elogio? Então, no papel de vítima, muita gente acaba ganhando simpatia, atenção, gente que passa a mão na cabeça, elogios, tá? E, consequentemente, né? Então, a nona vantagem é que ela ganha aliados, né? Uma série de pessoas que se aproximam e tentam ajudá-la de alguma maneira, ficam do lado dela, então ela ganha aliados, né, amizades, etc., por causa dessa posição, né? Aliás, até por quê? Porque muita gente se identifica com a vítima. E como assim? A pessoa que também está no papel de vítima se identifica facilmente com a vítima. Diferente daquele que não vai nesse caminho de vítima. Geralmente ele não se identifica. Mas tem muita gente que vive esse papel de vítima por aí, então é fácil uma pessoa se identificar com a outra vítima e ser aliada. Compreenderam? Bom, qual é a 10ª vantagem? Muitas vezes a pessoa usa o papel de vítima para explorar outros. Por exemplo, mãe, pai, né? Às vezes se coloca naquele lugar, não, porque agora eu tenho 70 anos, 80, sei lá o que, né? E agora você tem que me ajudar, você tem que fazer por mim. Então, se coloca no lugar de vítima para explorar financeiramente as pessoas, tá? Não é só mãe e pai, claro, gente, eu tô falando aqui só como exemplo, ok? Agora, eu falei então da situação da pessoa ser vítima do ponto de vista jurídico, etc. Falei da pessoa que acredita ser vítima. E qual é a 3ª situação? Quando a pessoa se faz de vítima. E aí, muita gente me pergunta assim, mas é consciente? É intencional? Né? O jogo que a pessoa faz é intencional? Porque é um jogo, né? Uma pessoa se faz de vítima significa o quê? Não é que ela acredita que ela seja vítima. Ela entra no papel de vítima para obter vantagens. Sempre assim. E aí, quem convive com ela e faz essa pergunta, né? Mas ela tem consciência, é intencional? E aí, quando perguntam para mim no consultório isso, eu falo assim, escuta, o que importa se é intencional ou não é? Nossa, importa muito. O que importa? Se a pessoa está fazendo um jogo de manipulação, um jogo de exploração, um jogo se fazendo, se colocando, fingindo que é vítima, para obter vantagem, inconsciente ou conscientemente, isso é complicado. E o outro precisa se posicionar, precisa dar um basta nessa história. Então, eu diria que a questão de ser intencional não é a coisa mais importante. É um agravante, não tem dúvida. Então, se a pessoa faz e tem total consciência do que está fazendo, é um agravante. Mas eu acho que isso não deve ser, vamos dizer, a questão mais importante. O mais importante é que ela está fazendo. Então o outro precisa se proteger, o outro precisa tomar as suas providências para interromper esse processo. Então vamos lá, gente. Já falei um pouco de vários temas e aí vamos ver o que fazer. Uma pessoa que tem a tendência de entrar nesse papel de vítima, o que ele pode fazer? Né? Abrir mão das vantagens de ser vítima e crescer. Né? Então amadurecer, se tornar adulto. Tá?
Falando nisso, eu me lembrei de um vídeo que eu vi ontem, né? Estava vendo um monte de vídeo lá na internet, no YouTube, e vi um vídeo interessante do Luiz Felipe Pondé, que é aquele filósofo. Quem gostar de filosofia, vale a pena ver esse vídeo, tá? Ele tem um canal novo que se chama Democracia na Teia. E ele faz uma entrevista com um outro filósofo, eu acho que é filósofo, ele não fala, que se chama Eduardo Wolff. E eles falam sobre infantilização na sociedade moderna. Então, assim, o Eduardo Wolff vai comentando que aconteceram vários estudos científicos, então estudos mesmo, acadêmicos, demonstrando que a nossa sociedade está se infantilizando. Eu achei bem interessante isso, porque tem a ver com o que nós estamos falando hoje, né? De quanta gente crescida, não é nem de eu chamar de adulto, que se comporta como vítima, se comporta como uma verdadeira criança. Então, interessante, né? Se você tiver um tempinho e gostar de filosofia, vai lá dar uma olhadinha. Então, voltando ao que a gente ia falando, como é que você sai do papel? Assumindo a responsabilidade. Então, o que é se tornar adulto? Uma pessoa, quando vai se tornando adulta, ela vai assumindo cada vez mais responsabilidades. Então, assumir responsabilidade pela própria vida. Entender que delegar poder é uma armadilha. E que ninguém vai cuidar dessa pessoa melhor que ela mesma. Tá? Então isso é extremamente importante ter muito claro. Ou eu cuido da minha felicidade para ser feliz, ou vou ficar esperando, às vezes eternamente, porque não vai rolar, certo? E como lidar, né? Vamos supor, agora então eu vou fazer o outro papel, o parceiro que tem, né? Uma pessoa que tem um parceiro que fica na vítima, acredita que é vítima e não sai da vítima. Esse parceiro aqui precisa treinar para não cair nesse jogo de poder. Então ele precisa observar quais são as suas vantagens de alimentar a vítima do outro. Vamos lembrar isso. Então não é só a vítima que tem vantagens. O parceiro também muitas vezes tem vantagens. Às vezes ele tem vantagem de se sentir mais poderoso na relação. Pode ser que ele se alimente da fraqueza ou dos pontos fracos do parceiro. Percebe? Então, assim, não é tão simples o negócio, é mais complexo um pouquinho. Mas então, esse parceiro precisa treinar para dar limites, para não entrar nos jogos do outro, para não comprar essa imagem do outro de coitadinho, de sou vítima, não entrar nessa jogada, porque é puro jogo, como a gente acabou de ver. Tá? Então, se essa pessoa faz isso com aquele parceiro que tem tendência a entrar na vítima, o que ele tá promovendo? Promovendo o crescimento do outro, né? Promovendo que o outro seja um ser que brilha, um ser inteiro, tá? Então, por isso que é tão importante os dois atuarem. Não adianta só uma pessoa que está do lado de cá reclamar porque o outro é vítima. Porque se ele reclama que o outro é vítima, ele já está na vítima também. Então, não vai adiantar nada os dois ficarem na vítima, concordam? Então, para isso, gente, tem um livro que eu vou até mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó. É um livro que eu tenho velhinho, ó, até tem uma capa, eu adoro esse livro. Que se chama Não Se Deixe Manipular Pelo Outro, do Wayne Dyer. Olha só, né? Esse livro eu tenho desde 1985, tá todo amareladinho, coitadinho, né? Mas muito, muito lido. Então, que tem 30 anos já, eu li 30 e poucos anos, né? E esse livro é bem interessante porque ele dá assim muitos exemplos práticos de como é esse papel de vítima, de como é quando a pessoa se permite vitimar pelo outro, se deixa, né? Fica numa relação em que ela está sendo vitimada direto. Então é muito interessante. Tem um outro livro do mesmo autor que é Seus Pontos Fracos. Também mais ou menos eu li na mesma época. Para mim foi um divisor de água, um livro incrível. Que, assim, impressionante como mostra a pessoa, essa tendência da pessoa de entrar na vítima e como ela pode sair desse papel e assumir uma posição de força na vida, uma posição de poder na vida e para tomar conta da sua própria vida. Bom, era isso que eu queria falar. Já passou muito tempo aqui, até porque a gente demorou para começar, né, gente? Por favor, peço que vocês me desculpem. Mas então, vamos lá. Tô vendo aqui as perguntas de um monte de gente legal. Deixa eu ver, então, pena, né? Estamos agora só no Face, deixa eu abrir aqui o meu outro Face. Enquanto eu estou vendo aqui uma série de pessoas entrando, eu vou responder aqui uma questão da Silvia. Ela diz o seguinte: doutora, vejo que muitas vítimas que são verdadeiros tiranos dentro de casa com a desculpa de bipolar. Eita, preciso abrir aqui, porque aqui pelo celular que eu estou gravando aqui eu não consigo
ver a pergunta dela inteira. Mas já estou abrindo aqui no meu notebook, porque para isso ele ainda funciona. Vamos ver lá. Então eu vou abrir já para ver de vocês. Eita, nós. Calma lá, gente, não consigo mexer porque tá entrando tanta mensagem aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá engraçado hoje, né? Mas tudo bem, vamos com paciência. Vamos com paciência, que no fim dá tudo certo. Então aqui, deixa eu terminar de ver a pergunta da Silvia, depois eu volto para ver as perguntas lá de cima, tá? Então ela fala o seguinte... Então, vou começar de novo, tá? Doutora, vejo que muitas vítimas que são verdadeiros tiranos dentro de casa. Exatamente isso, é um jogo de manipulação bem pesado. Com a desculpa de bipolaridade, doenças, passados tristes, exploram os familiares e exigem atenção constante. E parceiros dessas pessoas se submetem e entram na de vítima também, como presas que não podem fazer nada além de se submeterem às exigências do outro. Coisa muito louca. Exatamente isso, Silvia. Exatamente, né? Então, assim, muitas pessoas ficam presas nessa teia, nesse drama, né? Da vítima, do vilão. Então, o que acontece geralmente é assim: uma fica na vítima, outra no vilão, aí daqui a pouco elas trocam de papel. Aquela que estava na vítima, agora ela agride a outra, aí ela se tornou vilão. Aí daqui a pouco a outra fica... Então, assim, é um rodízio de papéis disfuncionais que verdadeiramente não ajuda ninguém em nada, né? Tô vendo aqui o povo aqui, que algumas pessoas conseguiram entrar no Face, né, que estavam lá no YouTube. E aí vamos ver o que elas falam, vamos ver. Aí tô vendo aqui uma outra fala da Viviana. Não é. Ela só fala que no Face assim tá tudo bem, não entra o bate-papo. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Tem várias perguntas aqui. Se não tiver pergunta do pessoal, eu vou então ler as perguntas que o pessoal mandou por e-mail, tá? A Marjorie fala assim: não se deixe manipular pelo outro, Dyer, livro indicado e seus pontos fracos do mesmo autor. Ela escreveu aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Obrigada, Marjorie, muito simpática. Aí a Celina diz o seguinte: ai, gente, agora não tá descendo o meu Face. Por favor, não me faz isso, gente. Não, muita coisa errada no mesmo dia não dá, né? Espera só um pouquinho. Bom, não tem perguntas aqui, então eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Tem uma apresentação? Vamos ver aqui. Talvez eu consigo ler. O seguinte, a Sandra diz o seguinte: existe alguma ligação entre baixa autoestima, por exemplo, pensar que o parceiro não te acha atraente e se sentir vítima, achando que o parceiro, que ele faz é proposital para magoá-la? Bom, existe uma ligação sim entre baixa autoestima e a pessoa ser vitimada, com certeza. Lembra que a gente falou de uma posição de fraqueza, uma posição de inferioridade? Então isso sim, né? E claro, nesse lugar a pessoa pode achar que o parceiro não a acha atraente, né? E se sentir vitimada, tal. Agora, daí a ele fazer propositalmente para magoá-la é uma outra coisa. Então é possível que ele faça, é possível que não faça, não dá pra gente saber, tá? Mas com certeza essa pessoa ela pode ter uma tendência de distorcer. Como ela já tem uma baixa autoestima, ela pode, qualquer coisa que ele fizer, achar que ele está fazendo aquilo para magoá-la e que porque não a acha atraente, que pode ser proposital, mas de qualquer modo não dá para ter certeza, né? Cada caso é uma situação diferente. Aí o Cláudio pergunta assim: como deixar de ser vítima de nossa própria história? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, subir um pouquinho. De nossa própria história. É que eu acabei colocando isso numa posição complicada aqui para mim. Como deixar de ser vítima de nossa própria história
amorosa sempre acabam sendo feito de gato e sapato e lacinho, né? Bom, a questão aqui é o seguinte: se uma pessoa tende a sempre acaba sendo feito de gato e sapato, significa que ele tem uma tendência a repetir relacionamentos complicados. Então, para deixar de ser vítima, nesse sentido, para deixar de ser feito de gato e sapato, naturalmente ele precisa fazer todo um trabalho, né, de se tornar mais adulto, mais forte, firme, de se ver como uma pessoa mais forte, né? É importante que ele faça um trabalho de fortalecimento, de um modo geral, e treinamento para escolher melhor, para dar limites mais claros para o outro, porque se o outro começa a folgar, a fazer de gato e sapato, ele pode dizer basta. Não, como assim? Você está pensando o quê, né? Como as pessoas falam na gíria, né? Está pensando o quê? Então, ele precisa aprender a dar esse basta. Não adianta achar que o outro tem que entender, que o outro vai ter que. Porque esse ter que é aquilo que a gente falou anteriormente, né, gente? Não rola, não acontece, e a pessoa fica ali amargando o problema, tá? Bom, aí o Odair pergunta o seguinte. Aqui tem uma pergunta da Marjorie. Deixa eu ver se eu ligo aqui. Acho que o interessante é percebermos quando entramos nessa dinâmica de manipulação. É isso mesmo, Marjorie, né? Aliás, querida, você tá boa? Bom te ver. Bom te ver por aqui, tá? Isso mesmo, né? Então, o importante é a gente compreender como é o nosso envolvimento, o nosso, como a gente contribui na dinâmica da manipulação. E aquilo um pouco eu estava falando anteriormente, quando eu falei que assim, a gente também tem vantagens. A gente pensa que não, mas às vezes a gente também tem vantagens. Então a gente acaba alimentando a vítima no outro, sem perceber, de um modo geral, tá? Mas a gente pode ficar mais atento, mais esperto, perceber isso e, claro, parar de fazer, parar de atuar dessa maneira. E aí as pessoas falam, nossa, mas é tão difícil mudar, é tão difícil a gente enxergar que tem um jogo de manipulação. É treino todos os dias, e com paciência, gente, treino, porque uma hora a gente aprende, tá? A Marjorie disse assim, estou bem, já pensando em voltar, que linda. Ai, gente, é tão difícil esse caminho de recuperação, fala sério, né, Marjorie? Mas tudo bem, gente, vamos com paciência, cada um no seu momento, no seu tempo, né? Né? Aí a Marjorie fala assim, a gente quer entrar em qualquer discussão e acaba se irritando. Então, essa coisa de se irritar, a Marjorie trouxe uma coisa tão importante aqui, olha só. Gente, é uma coisa típica de se colocar no lugar de vítima. Eu achar que o outro é que provoca a minha emoção. Então a gente se irrita com o outro, não percebendo que o que provoca a nossa irritação não é o outro. É a nossa cabeça, é o jeito que a gente pensa, é o jeito que a gente vê. E é inclusive essa posição de fraqueza. A gente às vezes entra nesse lugar de fraqueza e se sente incapaz de. Então a gente percebe o outro como sendo mais forte, mais poderoso do que a gente. Então nesse sentido a gente entrega poder, né? Então assim, e a gente não percebe que está fazendo isso. Então quando eu me irrito com alguém, eu estou entregando o poder para aquela pessoa me manipular, né? Então eu estou dizendo que ela pode dirigir as minhas emoções. E ela aproveita isso, muita gente aproveita isso. E é claro, não é legal, na relação não é bom, tá? Mas pode acontecer, não é? E aí a gente tem que ficar atento pra gente, atento pra nossa cabeça, observando, né? Quando começa a entrar naquela emoção, naquela irritação, porque de um modo geral as pessoas se irritam com vítima, né? Então o que a gente pode fazer? Perceber, opa, o que é que eu disse para mim mesma? Por que eu preciso entrar nesse jogo? Por que eu estou entrando nesse jogo? O que está acontecendo aqui comigo? Então se eu dou um tempinho para mim, se eu dou aquele 30 segundos para respirar fundo, eu consigo pensar, peraí, eu não vou entregar o meu poder. Eu não vou deixar essa pessoa me manipular. Tá, então o que eu posso fazer agora? Quando eu faço essa pergunta, que eu ainda não fiz, que eu posso fazer agora, eu vou buscar os meus recursos, eu entro em contato comigo, com o meu poder de ação, e vou buscar os meus recursos para fazer algo diferente. E cada vez
que eu vou treinando isso e fazendo algo diferente, eu vou meio que quebrando o jogo da pessoa. Então a pessoa, quando ela faz o jogo dela, ela é como se fosse um script, né, no teatro, ela já sabe como eu vou reagir, ela já me conhece, pelo menos quem convive, não é? Então ela faz sabendo mais ou menos como eu vou reagir, e se eu atuo de maneira diferente, imprevisível para ela, muitas vezes ela fica meio sem ação. Então, por exemplo, uma pessoa que discute porque ela quer roubar o meu tempo, a minha atenção, a minha energia, muitas vezes acontece. Então, se ela começa a discutir e eu paro, fico olhando para ela, por exemplo, sem falar nada, mas não de maneira cínica, não é isso. Mas eu faço o exercício do silêncio, que isso é exercício do silêncio, tá? Na assertividade. Fico olhando para ela séria, daqui a pouco ela desbanca, porque ela queria que eu discutisse. Se eu não discuto, não tem graça. Porque aí o jogo dela não acontece. Então assim, só estou pegando aqui a fala da Marjorie como exemplo, gente. Porque já que estamos falando desse tema, é importante a gente meio que começar a compreender quais são os caminhos para a gente sair fora dessa história. Tanto do papel de vítima, como de pessoas que vivem perto da gente, que estão mergulhadas na vítima 24 horas por dia, que acreditam que são vítimas do destino, da vida, da humanidade, etc. Tá? E especialmente da gente, tá? Muito bem. Aí eu estou vendo aqui uma pergunta da Carmen, e ela diz o seguinte. A Marjorie, antes disso, a Marjorie diz assim: verdade, acho que a gente precisa aprender a posição de neutralidade, de dar um tempo e não responder. Deixa eu ver o que mais que ela fala, porque pelo celular não consigo ver tudo, né? De não responder. Sair do ambiente, a gente vai muito no automático, exatamente. Então, no automático, a gente geralmente faz o que a gente sempre fez. Então, se a gente está no automático, lidando com a vítima, a gente vai se deixar entrar no jogo. Não tem por onde sair nessa direção, tá? Bom, então eu vou ver a pergunta da Carmen, que mandou por e-mail, e ela diz assim: uma pessoa coitadinha, ela é realmente vítima, né? Ou está sendo manipuladora para gerar pena e conseguir o que quer? Geralmente quando a pessoa está nesse lugar de coitadinha, coitadinha de mim, ela está fazendo um jogo, né? Não tenho dúvida, é uma manipulação sim. A única coisa é que ela pode estar consciente ou não, mas como eu disse anteriormente, tanto faz se ela está consciente ou não, gente. O negócio da gente é não entrar no jogo, não contribuir para reforçar o jogo dela, porque isso é muito importante. Quando você está num relacionamento, que você entra no jogo do outro, você fica reforçando o comportamento disfuncional do outro. Não é sem consequência. É bem importante observar esse ponto. Então você está contribuindo para que o outro acredite cada vez mais que continuar fazendo aquilo é bom. Por quê? Porque ele faz e tem o que ele quer. Ele consegue o objetivo dele com você. Então ele não vai deixar nunca de ser. Se você, de fato, não fizer uma mudança importante, a outra pessoa vai falar: não, o meu plano dá certo. Sempre deu e continua dando e eu não vou mudar. Claro, as pessoas são espertas, né, gente? Bom, vamos lá. O que mais aqui, né? Deixa eu ver aqui. A Maria diz o seguinte: o que fazer quando se tem um marido sob forte influência, vamos dizer, dos padrões de vítima e não admite agir assim? É aquela nossa grande tendência de querer mudar as pessoas, né? E sem lembrar que para mudar o outro, o máximo que eu posso fazer é convidá-lo a mudar. E o melhor que eu posso fazer para convidá-lo a mudar não é falando, é agindo, tá? Então assim, o marido não admite que está fazendo papel de vítima, não admite, tá? O que você vai fazer? Cuidar da sua vida. Deixa ele é com ele, gente, não é com você. Esquece, vai cuidar da sua vida, vai cuidar de ser feliz. Mas eu preciso dele para ser feliz. Então, trabalha com a dependência. Trabalha a dependência emocional, porque aí não tem chance, tá certo? Bom, aí o Carlos, nosso tempo tá indo, né? Mas tem duas perguntas aqui. O Carlos pergunta assim: se fazer de vítima a todo momento na relação... deixa eu ver aqui, só um minutinho. Tá. Se fazer de vítima a todo momento na relação é natural,
deixa eu ver aqui porque eu estou com dificuldade de ler, ou seria algo inconsciente. Bom, natural não é, gente. Ninguém nasceu no papel de vítima. Não tem nada de natural ser vítima, tá? Uma pessoa aprende a ser vítima. Ela aprende por causa das circunstâncias, da história, dos relacionamentos com os pais, da relação com o mundo todo, porque afinal de contas a gente vive num mundo onde um monte de gente entra na vítima. Então, assim, acaba que a pessoa aprende pelos outros, né? Pelo todo mundo que ela vê entrando na vítima, ela entra também. Para ela parece até interessante, não é? Tá? Mas não tem nada de natural. Aí a Neivia pergunta o seguinte: quando esse tipo de comportamento na vida a dois passa a ser uma chantagem emocional para tudo, o que se deve fazer? É sempre aquela coisa de dar limite para o outro, é sempre aquela questão de não entrar no jogo do outro. Para isso, a gente tem que treinar muito a observação para enxergar que o outro está jogando. Nem sempre é fácil enxergar quando o outro está sendo honesto, sincero na relação e quando ele está entrando no jogo. Mas se você conhece bem essa pessoa, você começa a perceber quando a pessoa, por exemplo, chantagem emocional, que a Neivia fala aqui. Gente, chantagem emocional é nítido, né? A pessoa usa um ponto fraco do outro, ela tenta provocar um sentimento, uma emoção negativa do outro para conseguir o que ela quer. Então, muitas vezes pela culpa, pelo medo, né? Então, assim, tem gente que fala, quando a pessoa fala, eu vou me separar, o outro fala assim, se você se separar de mim, eu vou me matar. Pô, uma baita de uma chantagem emocional que tem a dó, né? Horrível, né? E tem gente que não percebe que é um jogo de poder, não percebe que é uma chantagem, que é um jogo de manipulação. Então a pessoa fica apavorada, fica, ai meu Deus, o que vai acontecer com essa pessoa, né? E eu vou ser responsável, se acontecer alguma coisa com ela, eu vou ser culpado. Não é, né, gente? Se a pessoa já passou dos 18, que eu tô brincando, né? Assim, a pessoa tá escolhendo a vida dela. A gente não pode ser responsável pela vida do outro. Não tem como impedir as escolhas, as decisões das outras pessoas. Então, a questão é, relaxa, né? Relaxa, não entra nessa neura de nada de chantagem emocional, assim, aquela agonia de se sentir culpado, se sentir com medo de perder, de alguma coisa ruim acontecer. O negócio é, olha para o outro, como diz a Marjorie, respira fundo, né? Entra na posição de neutralidade, dá um tempo, não é? Fica na sua, presta atenção, não reage rapidamente, não faz nada correndo precipitadamente. Então, e deixa o outro ser responsável por ele, né? Passa essa mensagem. Então, assim, você não precisa falar claramente, mas passa a mensagem para ele de que você não vai se responsabilizar pelas escolhas dele, né? Estou falando aqui de qualquer tipo de mensagem de chantagem emocional. Se você não me ajudar, eu não vou conseguir e vou ter uma consequência horrível. É a escolha da pessoa, sabe? Ninguém é obrigado a ajudar o outro, certo? Então, assim, tem muito tipo de chantagem, muito tipo de jogos de manipulação. A gente não vai ter aqui tempo para falar de tudo isso. Bom, gente, nosso tempo já passou nessa horinha de conversa, de papo de domingo, não é? Espero que esse tema tenha contribuído para vocês compreenderem melhor essa questão de como funciona a vítima, de quais são as vantagens e tudo isso, né? Espero também que vocês me desculpem pela demora toda que aconteceu aqui para começar essa live, por causa de todo aquele rolo lá tecnológico, mas é a vida real. E a gente pode fazer o quê? Aceitar, né? Tem coisas que hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Eu também perdi um monte de gente que saiu lá do YouTube e que não me achou no Face. E todo mundo, a vida é assim mesmo, tá? Então a gente vai melhorando e buscando, né? Semana que vem certamente já devo estar com o meu notebook funcionando direito pra gente fazer aqui uma ótima live, tá? Gente, beijo no coração de vocês. Se vocês gostaram, dê um like, compartilha com pessoas que vocês sabem que podem se fazer de vítima ou que entram nesse lugar de vítima. Compartilha esse vídeo com essas pessoas, tá? E lembra, tudo que a gente fala aqui é informativo. Se você precisar de um tratamento, uma coisa mais aprofundada, vale a pena então vocês buscarem então ajuda profissional, tá?
Tchau, gente. Tchau, queridos que estão aí. Nossa, Irina, que linda, entrou agora. Quanto tempo, querida. Que bom te ver por aqui. Mas, então agora nós estamos terminando. Beijo no coração de todos vocês. Tudo de bom, gente. Tchau.